Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais este vídeo. Antes de eu dar continuidade, convido você para se inscrever neste canal, deixar seu like, seus comentários e compartilhar este vídeo se desejar. Quero estar fazendo nesta ocasião uma leitura de um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6 e no versículo 2, e logo após trazendo algumas considerações sobre parte específica do mesmo. Texto de Isaías capítulo 6, versículo 2 do português aqui, a tradução literal nos diz assim: Serafins, os que permaneciam em cima dele, seis asas para cada um. Com duas cobria as faces dele, e com duas cobria os pés dele, e com duas voava. Temos aí então feito uma leitura do texto de Isaías 6:2, mas a parte específica que eu quero me deter é esta que eu coloquei aqui em destaque. Com duas cobria as faces dele. O que me levou a ver a questão deste texto bíblico é o seguinte: sempre se tem entendido que esses serafins aí, visto pelo profeta, cada um deles tinha 6 asas. E quando eles praticavam o ato de cobrir a face, esta face, no caso, é a face deles próprio. Ou seja, os serafins praticavam o ato da ação sobre si mesmo. Com duas eles cobriam o rosto deles mesmo, com duas cobriam os pés deles e com duas voavam. Porém, quando nós vamos aqui numa tradução literal, algo nos chama a atenção, que diz assim: com duas cobria as faces dele. Esse dele aqui faz referência a quem? É sobre isso que eu quero estar tratando nesta ocasião. Antes de eu estar dando as definições conclusivas aqui, eu quero compartilhar aqui algumas questões gramaticais com vocês. Temos aqui primeiramente essa palavra hebraica, bishtaim, traduzido literalmente com duas. Esta palavra hebraica é formulada por uma preposição, bet, que vem prefixada aqui no caso a um numeral feminino dual, que tem como propósito e finalidade de desempenhar aqui dentro deste texto a função sintática de um adjetivo cardinal instrumental no caso. Após esta palavra hebraica nós temos esse sinalzinho aqui, que é o pasek, que está associado a esta palavra que dá uma ênfase dentro da parte deste texto. Dando continuidade, nós temos aqui este verbo, yeraseh, traduzido literalmente aqui como cobria. Ele vem conjugado aqui no tronco piel, onde indica uma ação intensiva. Na terceira pessoa do masculino singular, no caso, e aparece aqui conjugado no aspecto também iktol, né? Este verbo aqui, ele é proveniente da raiz hebraica verbal caçar, que significa cobrir. No aramaico, significa esconder. No árabe significa vestir e ainda no sírio significa vestimenta. Então temos aí algumas definições de algumas raízes semíticas também, onde aparece, no caso, a raiz verbal, que está ligada aqui, no caso, este verbo aqui de onde o mesmo é proveniente. Logo após essa palavra, nós temos aqui esta última, da qual eu coloquei esta parte em destaque, panav, traduzido aqui literalmente como as faces dele. Esta palavra hebraica aqui é um substantivo plural construto que vem com sufixo na terceira pessoa do masculino singular, por isso traduzido literalmente como as faces dele. Bem, agora para concluir aqui a questão que eu quero compartilhar com vocês sobre esta parte deste texto, é o seguinte: para entendermos a quem se refere este dele aqui, que é o sufixo na terceira pessoa do masculino singular, eu tive que fazer algumas análises exegéticas e depois alguma análise sintática sobre a parte deste mesmo. Começando, primeiramente, por esta palavra aqui, panav. Eu fui analisar ela para ver quantas vezes ela ocorre dentro do texto hebraico, no Tanar, no Antigo Testamento. E eu descobri que ela ocorre 13 vezes nesta forma aqui. 13 vezes. Porém, para me poder fazer um paralelo com esta construção aqui deste verbo com esta palavra, a hermenêutica, ela aplica uma regra. Ela diz que para nós entendermos um texto, nós devemos examinar ele à luz de outros textos. Então, eu fiz uso desta regra. Eu fui examinar esta construção aqui, algo similar a essa. Aqui nós temos um verbo no tronco piel, ação intensiva. E aqui nós temos o substantivo panav, no caso, né? Que vem aqui, no caso, formulado e construído por substantivo plural construto com sufixo na terceira pessoa. Então eu fui examinar e encontrei esta palavra 13 vezes. Das 13 vezes que eu encontrei esta palavra aqui, 10 vezes
esta palavra ela está associada sintaticamente a um verbo que ocorre também no tronco piel, onde indica uma ação intensiva. Igual a construção que está aqui. Ó. Das 13 vezes, encontrei 10, paralela com essa. E nessas 10 vezes que eu encontrei, o que acontece? Acontece o seguinte, que nas 10 vezes que eu encontrei também ela ligada a um verbo no tronco piel, onde indica uma ação intensiva, eu encontrei o seguinte, que o sujeito que pratica a ação intensiva, ele está praticando a ação, no caso, sobre outra pessoa, ou sobre outro objeto, sobre um objeto, sobre uma pessoa, sobre alguém. Em nenhuma dessas 10 ocorrências eu vi o sujeito que pratica ação intensiva praticando ação sobre si mesmo. E o que eu quero concluir com isso, quero dizer com isso? Aqui nós temos panav, que é objeto direto, que sofre a ação do ato de cobrir. Eu quero dizer com isso o seguinte, que para que fosse possível que o serafim estivesse praticando o ato de cobrir a própria face dele, o verbo aqui teria que estar conjugado em um outro tronco verbal, ou no tronco ritpael, ou no tronco nifal. Por quê? Porque ali nós encontramos ações passivas, médio-passivas, reflexivas. Por exemplo, se este verbo aqui estivesse no tronco ritpael, nós teríamos uma ação reflexiva. Estaria indicando, então, que o sujeito estava praticando a ação sobre si mesmo. Porque uma ação reflexiva, no tronco gramatical na língua hebraica, é isso que ele reflete. Quando o sujeito, ele pratica uma ação sobre si mesmo, e ele é, no caso, o alvo da sua própria ação. Ou ainda uma ação médio-passiva. E tanto no tronco nifal, quanto no tronco ritpael, nós encontramos esse tipo de ação. Porém, o tronco verbal, no caso, piel, ele, no caso, não indica, ele não tem esse tipo de ação. Ele tem outros tipos de ações que você encontra nele, mas não uma ação reflexiva e nem médio-passiva. E muito menos essa daqui, porque essa aqui indica uma ação intensiva, ou seja, o serafim está praticando o ato de cobrir, né, mediante essa construção aqui, ó, que é o adjetivo cardinal instrumental, mediante esse instrumento, no caso, ele está praticando o ato de cobrir com duas o quê? Fazendo alusão às asas dele, com duas asas, no caso, fazendo referência a quem? Ao objeto direto, às faces dele. O que então o texto aqui está mencionando dentro desta construção é o seguinte, que esse ato aqui de cobrir, que o serafim está praticando com suas duas asas, ele está praticando, no caso, sobre outra pessoa. Ou seja, o serafim está praticando o ato de cobrir, no caso, com as suas duas asas, a face de outro ser. E quem seria esse outro ser? Esse outro ser aqui seria o próprio Adonai. Ou seja, os serafins com duas asas estavam voando, que o texto está mencionando, com duas asas eles cobriam, no caso, a face do Eterno, e com duas eles cobriam os pés dele. É isso que o texto está mencionando. Esse dele aqui, então, esse sufixo aqui, está fazendo nessa ocasião referência, no caso, ao Eterno. Está fazendo referência a esse aqui, ó, em cima que aparece aqui, ó, ao Adonai. Os serafins estavam voando. Estavam voando com duas asas, com duas eles cobriam os pés dele, com duas eles cobriam a face dele e com duas eles voavam. É isso que o texto está mencionando. Então eu concluo que esse dele aqui, esse sufixo na terceira pessoa, não faz referência, no caso, aos serafins, mas faz referência, no caso, ao Eterno, faz referência, no caso, a Yahvé, faz referência aí nessa ocasião a Adonai. É isso que o texto está mencionando. Das 10 ocorrências que eu examinei, 10 vezes está indicando um sujeito praticando a ação sobre outro sujeito em outros textos bíblicos. E as outras 3 ocorrências, elas não podem ser comparadas, no caso, à estrutura que nós temos aqui, porque daí as outras 3 vezes a estrutura é diferente. O verbo ocorre no tronco pual, ou ocorre no tronco cal, onde indica outro tipo de ação. Mas se nós pegarmos e examinarmos, ou qualquer um pegar e examinar ação por ação, no caso, onde ocorre no verbo numa forma intensiva nos outros textos bíblicos, associada a essa construção aqui, panav, vai ver que o sujeito está praticando ação sobre outro sujeito e não sobre si mesmo.
Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isso, e deixar claro aqui que este texto aqui, ó, diante de uma análise sintática, diante de uma análise exegética, está dizendo claramente que o serafim está praticando, no caso, o ato de cobrir com as suas asas os pés de Adonai, a face de Adonai, e com as outras duas asas eles estão voando. Então, nesta ocasião seria isto. Deus abençoe as suas vidas e até um próximo vídeo.